Sejam bem-vindos a mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV e também em formato podcast. O Benfica pode entrar em cumprimento até ao final da época 26-27. Esta é uma das conclusões da análise económica e financeira feita com recurso a números públicos e que trata o cenário da empresa que gera o futebol das Águias. João Duarte, professor da Nova SBE, será o convidado desta edição do Jogo Económico na segunda parte. Mas nesta primeira parte vamos falar da forma como as lesões estão a afetar seriamente o desempenho dos três grandes neste campeonato e os números em torno de Jorge Nuno Pinto Costa, presidente que liderou o Futebol Clube do Porto durante 42 anos e que faleceu no último fim de semana. Mas para já avançamos para o hat-trick. Como sempre, trazemos para cima da mesa três números e esta semana para comentar comigo tenho o Luís Tavares Brava, quem agradeço mais uma vez a presença neste Jogo Económico. E Luís, vamos começar por falar do número 103, que são os jogos perdidos por jogadores lesionados entre os três grandes. É mais de uma centena, é o número que 12 jogadores lesionados dos três grandes já perderam nesta época. A imprensa desportiva nacional deu destaque a um estudo onde contabiliza todos os encontros falhados pelos jogadores lesionados de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, sendo a maioria deles jogadores do Sporting Clube Portugal. Luís, isto acaba por ser aqui, no fundo, um reflexo daquilo que já vem sendo dito há muito tempo. É preciso parar este número excessivo de jogos que os jogadores andam a fazer e alguns deles, como foi o caso do capitão do Manchester City, vimos há uns tempos o Rodri a ameaçar com uma greve. E numa altura em que no final desta temporada não há europeu nem mundial de seleções, mas vamos ter um mundial de clubes e onde vimos que a FIFA já exigiu que esse mundial seja feito pelos clubes com os melhores jogadores. Antes de mais, obrigado por estar aqui, a saudar a nossa audiência. E eu acho que há aqui várias formas de olhar para isto. A primeira delas, de facto, tem a ver com a sobrecarga que existe sobre aquilo que são os principais clubes de cada plantel, os principais jogadores de cada plantel, peço desculpa, assim é que é. E isso sim, porque existe essa forte exigência por parte dos adeptos, por parte dos organizadores das competições, para que estejam sempre os melhores, e todos nós, como produtores de um espetáculo, porque isto é um espetáculo de entretenimento, queremos ver sempre os melhores em campo. Mas aquilo que começamos a ver é que tal não é possível. Nós vemos noutros desportos, de facto, sei lá, basquete, NBA, de facto há uma carga também muito grande de jogos e com viagens, mas às vezes há diferenças. Aquilo que também me parece é que hoje em dia o desporto já permite fazer mais substituições, já existem 5 substituições por jogo. E isso já é por si também um sinal que foi dado para que as equipas pudessem ser mais rotadas. Mas claramente que para as equipas que estão nos sítios onde a exigência é máxima, como é o caso dos clubes três grandes em Portugal, onde é Champions, e a Champions é importante financeiramente, é as exigências no campeonato nacional, se há como o Benfica e o Porto têm a oportunidade de ir ao Mundial, não se pode desaproveitar porque são mais alguns milhões que podem garantir sobrevivência. E há todo um prestígio internacional também. É mais pesado, vai ser mais pesado. Depois há as questões de sorte e azar, como o Benfica, contratou um jogador importante para o meio campo, que já tinha problemas no meio campo, passado 2 semanas fica lesionado. Pronto, são as questões que têm a ver com a sorte e com o azar, essas não se controlam. Mas eu diria que no meio disto tudo há um delicado exercício de equilíbrio. E nesse equilíbrio é preciso encontrar formas também de ouvir aquilo que são os alertas dos próprios jogadores. Porque se nós também num dia em que se debate tanta longevidade do atleta, onde nós não queremos voltar ao passado da década de 90, onde havia infiltrações e uma série de questões de doping que fazem parte de uma cultura desportiva que tem que ficar para trás, então eu acho que sim, também tem que se envolver os jogadores nesta discussão e perceber onde é que podemos encontrar um equilíbrio que sirva aos interesses dos clubes, das competições e também dos próprios atletas, que são, no final deles, são a parte mais importante. É por isso que a gente vê futebol, não é? Exatamente. E avançamos para o segundo número, que são os 60 milhões de euros que renderam ao Futebol Clube do Porto a venda de Otávio para o Al Nassr. De resto, esta foi a maior venda do reinado de Jorge Nuno Pinto da Costa. O internacional português foi vendido no verão de 2023
aos sauditas do Al Nassr, que pagaram os tais 60 milhões de euros pela sua contratação. Ainda hoje, a venda mais avultada da história do clube, ainda que desde o último mercado de inverno tenha tido a companhia de Nico Gonzalez, que se transferiu do Futebol Clube do Porto para o Manchester City, agora já no reinado de André Vilas-Boas, mas ainda assim, Luís Tavares Bravo, estes 60 milhões de euros marcam aqui um reinado de Pinto Costa. Vimos nos seus últimos dias de vida, o Jorge Nuno Pinto Costa ainda fez um comunicado no qual reclamou para si alguns direitos sobre as transferências de Galeno, no sentido de foi a direção de Pinto Costa a potencializar e a valorizar desportivamente o jogador, mas esta venda de Otávio acaba, no fundo, por, na técnica, e praticamente ser a última grande venda de Jorge Nuno Pinto Costa. É assim, o Jorge Nuno Pinto Costa, em 42 anos, fez muitos negócios milionários. Este, em termos absolutos, pode ser aquela que foi a mais evidente, mas nós também não... Quanto é que valeria, se calhar, nós não sabemos se na década de 90 algumas das vendas fantásticas que se fizeram, mesmo a de Futre, não é? Em termos reais, face ao poder de compra, não seriam equivalentes a esta, não é? Portanto, mesmo 60 milhões não chegam, por exemplo, não é a maior venda de sempre que foi feita em Portugal, não é? Sim. Mas em termos comerciais, e essa é evidente, Jorge Nuno Pinto Costa teve uma década e meia ou duas que conseguiu fazer, e o Porto conseguiu fazer e liderar os negócios de vendas em Portugal, e foram muitas, e portanto eu acho que aquilo que foi a vigência do reinado de Jorge Nuno Pinto Costa, eu acho que uma das coisas que ele apanhou no seu ciclo, que foi um ciclo de hegemonia também desportiva, agora podemos discutir se foi correto, se é um ciclo que nós nos identificamos ou não, também teve a ver com isto, com a descoberta do futebol negócio, não é? Portanto, e de facto o Porto, durante as décadas do reinado do anterior presidente, soube sempre rentabilizar muito bem os seus ativos, até porque depois também teve muitos títulos europeus, e isso ajuda. Principalmente o ano das competições os europeias. 2 anos seguidos com vitória na altura Taça UEFA e Liga dos Campeões que permitiram já a venda de Paulo Futre foi uma coisa, eu já sou velho para poder falar dessa transferência, foi uma coisa completamente fora do comum. Eu não sei, não fiz a análise de quanto é que valeria a transferência na altura que ele fez para o Atlético de Madrid, mas foi uma coisa absurda na altura, não é? Portanto, eu acho que em termos de negócios foi sobretudo depois dos anos 90, acho eu, que foi quando veio a Liga dos Campeões em força e houve de facto uma grande, com a Lei Bosman, houve uma enorme abertura para este tipo de indústria. O Porto foi provavelmente o campeão português em termos de negócios. Portanto, falar da última transação e do Otávio parece-me até pouco nesse aspecto para falar daquilo que foi, digamos, o sucesso do Porto enquanto modelo de comercial durante vários anos, e foi um motor, por exemplo, para o Benfica, que creio eu que sucedeu neste papel um pouco ao Futebol Clube do Porto das grandes vendas internacionais. E depois dos números financeiros, olhamos aqui para os números desportivos e avançamos para este último número do hat-trick, que são precisamente os 2.591 títulos ganhos por Pinto Costa durante a sua presidência no Futebol Clube do Porto, onde se estabeleceu como o dirigente mais titulado e mais antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, após a sua morte no último sábado aos 87 anos, vítima de cancro. Pinto Costa tinha sido diagnosticado com este tumor na próstata em setembro de 2021. O estado de saúde agravou-se nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Vilas-Boas em abril de 2024. Neste caso, Pinto Costa foi empossado pela primeira vez a 23 de abril de 1982, 6 dias depois de ter sido eleito sem oposição como o sucessor de Américo de Sá, ex-dirigente, e exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, tendo levado o Porto à conquista
Destes 2.591 títulos em 21 modalidades, 69 das quais no futebol sénior masculino, incluindo 7 títulos internacionais. E Luís, não deixa de ser aqui um pouco de ironia, aqui um pouco bizarro, Pinto Costa ser eleito a 23 de abril de 82, perder as eleições em abril de 2024, portanto aqui estes tais 42 anos, mas acima de tudo são quase 2.600 títulos. Dificilmente alguém na história voltará a igualar um registro destes. Certo. Pinto Costa foi o construtor, digo eu, daquilo que é o DNA de um Porto dominador em termos de títulos nas últimas décadas em Portugal. E foi ele que construiu o Futebol Clube do Porto. Antes Portugal era dominado essencialmente pelos clubes de Lisboa em termos de títulos. O Porto de vez em quando intrometia-se. Aquilo vai ser sempre acho que vai ser sempre aquele tipo de dirigente que será recordado para sempre no seu clube, mas porque também, ao mesmo tempo, a sua estratégia para o fazer foi dominada por uma profunda, por um profundo posicionamento regionalista, um profundo sentimento de exploração, digamos assim, face àquilo que era o domínio, do que ele achava que eram os meus clubes de Lisboa, e como creio que foi o Ruben Amorim ontem que o próprio disse, ultrapassou muitas linhas. E, portanto, isso se calhar faz com que no período áureo do Benfica, com os anos 60, o Benfica tenha conseguido ser um clube muito nacional, o Sporting também tem uma abrangência nacional e o Porto, apesar de todas estas vitórias, nunca conseguiu sair muito daquilo que é a abrangência de um clube regional, porque também assim o quis. Também acho que foi muito precursor de um tipo de dirigente que eu acho que é um bocadinho a folha e tipo daquilo que eu acho que já não cabe no futebol atual e num tipo de futebol de Portugal que eu acho que nós, como a Itália também já o fez, colocou para trás e quer colocar para trás e espero eu que coloque para trás. Dito isto, acho que há de ser sempre um ídolo, porque trouxe de facto uma série de títulos e trouxe uma data de títulos para o Porto e são títulos também para internacionais, sobretudo para Portugal. E foi de facto o motor daquilo que é o Porto vencedor, da imagem de um Porto vencedor que marcou as últimas, se calhar na última década já não tanto, acho que o Benfica e o Sporting agora ultimamente também equilibraram, mas pelo menos até 2010, pouco por aí, era o clube que praticamente ganhava, em cada 10 campeonatos ganhava 6 ou 7, ou mais, se calhar. E numa das suas últimas intervenções públicas foi questionado se deixava o Porto melhor ou pior do que aquele que tinha encontrado do ponto de vista financeiro, e ele respondeu que, pelo menos com mais títulos desportivos, sem dúvida que deixava o Porto e deixar aqui, acima de tudo, um legado muito, muito pesado para os seus sucessores, nomeadamente para André Vilas-Boas. Sim, mas ganhar hoje em dia, ganhar teve a vantagem de o posicionar, por exemplo, à frente do Sporting em termos de títulos ganhos, não é? Que para um clube que carrega o nome da cidade é importante, mas que não tinha a dimensão, nem acho que tenha hoje ainda a dimensão nacional do Sporting. Agora, dito isto, eu creio que o Porto continuará a ser um clube vencedor e um clube importante e incontornável em Portugal, continuará a ser. Mas, se calhar, aquilo que é importante fazer e aquela esperança também que todo o desporto e os esportistas também querem ver e veem André Vilas-Boas, é que o ganhe de forma diferente e que o ganhe com mais inclusividade e que não seja uma lógica de o Porto enfiado num reduto tipo a aldeia dos gauleses contra o resto do país, em lutas imaginárias, que eu acho que às vezes havia um exagero muito grande e divisionista nessa visão de Jorge Nuno Pinto Costa, e eu acho que é por isso que é amado dentro das suas portas, dos sócios, mas não pode ser amado da mesma forma
ou respeitado, se quisermos assim, por parte das pessoas dos outros clubes, que obviamente têm memória e lembram-se bem de como é que foi feitas essas conquistas, sobre o que foi feitas essas conquistas. Veremos como serão feitas as conquistas do Futebol Clube do Porto a partir daqui para a frente, com André Vilas Boas. Certamente que Luís Tavares Bravo. Vais voltar connosco para a segunda parte, onde vamos analisar o estudo feito às contas do Benfica. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e para analisarmos o estudo apresentado recentemente por um grupo de sócios do Benfica às contas do clube. Estudo esse elaborado por João Duarte, professor da Nova SBE, a quem agradeço a sua presença neste jogo económico. E professor, podemos começar aqui por esta reação do Benfica a este estudo, que pelo visto provocou aqui algumas ondas de choque, classificando de irresponsável e superficial e que procurou atingir a solidez económica do clube. Pergunto-lhe como é que vê esta reação do Benfica e se esperava este tipo de comentários ao estudo que foi por si apresentado recentemente. Em primeira mão, quero agradecer aqui o convite, é um prazer estar aqui. Em relação ao comunicado, me surpreendeu, em parte porque não contava que houvesse uma reação tão forte a uma coisa que não faz qualquer juízo ou julgamento à gestão, apenas explica, ou limita-se a explicar, utilizando apenas contas que constam no relatório e contas assinadas pelas várias direções que passaram no Benfica, desde 2010, 2011 até ao último ano, 2023-24, simplesmente a explicar porque que era uma dúvida dos sócios, porque que o Benfica tem vindo a acumular prejuízo atrás de prejuízos, exceto em 22-23, não obstante a vendas históricas. Portanto, eu limitei-me a explicar isso, olhando as contas, de uma maneira fria e crua, apenas analisando números e não tecendo qualquer comentário no que toca à gestão, até porque, como nós sabemos, numa empresa, ou num grupo, ou num clube, pode fazer sentido ou não ter prejuízo durante determinado período se a estratégia desportiva assim o ditar. Portanto, eu não teci qualquer comentário em relação a isso. Em segundo plano, uma preocupação dos sócios é se havia algum risco financeiro dado o estado atual. E o que eu tentei procurar fazer foi mostrar, outra vez, olhando uma perspectiva histórica, que não há um risco financeiro, necessariamente, mesmo sendo em juros altos e havendo um endividamento face aos níveis de capital próprio, não parece ser preocupante. No entanto, dada a regulação da estabilidade financeira da UEFA, que foi modificada, uma continuação do fair play financeiro, modificado e implementado em 2023, olhando esses rácios e seguindo os critérios, fazendo uma projeção seguindo as tendências do que é a estrutura dos custos públicos novamente, e até considerando cenários que há uma modificação nessa atitude de gestão. Aliás, mesmo no nosso cenário base, consideramos que há uma gestão, uma receita operacional antes das vendas de jogadores positiva, portanto, a mudar completamente até o quadro que tem sido recentemente verificado, onde tem em média uma receita operacional, um prejuízo antes da venda de jogadores em torno dos 21 milhões de euros, portanto, ao passo que era 3 milhões antes pré-Covid. Portanto, houve aqui uma modificação de paradigma, onde a venda de jogadores antigamente, ou nos anos mais anteriores, antes do Covid, eram mais que um bónus, digamos assim, em cima do resultado operacional, enquanto que agora torna-se quase que uma necessidade, ou seja, é necessário vender para fazer face ao prejuízo operacional antes da venda de jogadores. Portanto, essa foi as análises puras e duas que fizemos. E nesse critério, olhando essas projeções, seguindo essas tendências, excetuando realmente uma mudança de paradigma na gestão e nos rácios de custo face às receitas, e devo dizer, só para concluir, que é completamente falsa a ideia de que eu considerei só cenários onde as receitas caem brutalmente, em todos eles, incluindo a de não acesso à Champions League. Há um aumento nos próximos anos das receitas face às verificadas nos últimos anos. Mas, voltando aqui ao ponto do risco de estabilidade financeira, não é permitido, agora segundo as regras da UEFA, acumular prejuízos durante um determinado tempo. Quer dizer, nos últimos 3 anos, a soma entre lucros e prejuízos de uma operação de um clube não pode exceder os 5 milhões de prejuízo, podendo chegar aos 60 milhões, desde que seja coberto por capital próprio ou injeção de capital externa, e podendo chegar aos 90 milhões, se seguir-se uma série de critérios. O que nós fizemos foi seguir estas projeções
e verificar que em todas as projeções, exceto numa de mudança de gestão ou de rácios ou de controle de custos operacionais, em todas elas há um risco real de incumprimento desta regra da estabilidade financeira. E a regra penso que faz algum sentido. Quer dizer, o objetivo aqui é não permitir que os clubes entrem em exagerados prejuízos de forma a ganhar alguma vantagem competitiva em cima de outros clubes que tentam manter as suas contas em dia. Basicamente é isto. Vou abrir aqui a conversa também ao nosso comentador Luís Tavares Bravo. Perante estes dados e este risco de incumprimento financeiro e com um passivo que aumentou 157 milhões de euros nos últimos 4 anos, devem os sócios do Benfica, de um modo em geral, e não só estes que pediram este estudo, ficar preocupados com o futuro financeiro do clube, isto quando estamos a cerca de 8 meses de novas eleições? Agradecer a presença do nosso convidado e são perguntas muito... Durante muitos anos fui analista de mercados e, portanto, isso é quase a bola de cristal. Não, eu dizer que acho que, numa primeira linha, acho que é importante que haja de vez em quando alguma análise, não só ao Benfica, mas até era bom que houvesse alguma espécie de observatório sobre o futebol independente, que conseguisse criar barómetros e olhar para a indústria de uma forma mais estrutural, mais de médio prazo. Eu acho que, mais do que olhar para o estudo que é feito sobre o Benfica, é importante olharmos para o futebol português. Eu acho que há 2 variáveis incontornáveis quando olhamos para aquilo que é o futebol a nível internacional e europeu, que é as receitas de televisão em Portugal e na Europa estão a diminuir, é uma receita que está a ser substituída por outras. Não sabemos se há um plano para capturar isto e sabemos que o mercado português é limitado e não tem a mesma capacidade de fazer as coisas do que outros mercados, mesmo aqui ao lado, em Espanha, conseguem fazer e mesmo assim não conseguem competir com aquela que é a única liga verdadeiramente rentável do mundo, que é a Liga Inglesa. Portanto, ou há, na minha opinião, um caminho para uma Superliga Europeia ou algo parecido, porque o que existe já é o que há em Inglaterra, ou há uma forma de encontrar novas fontes de receitas escaláveis onde a limitação territorial não se mexa, ou então temos a solução da abertura de capital, porque aquilo que vemos neste estudo e em outros é uma queda abrupta das receitas, daquilo que são as receitas recorrentes, portanto tem a ver com o dia de jogo, tem a ver com o estádio, tem a ver com os direitos televisivos, aquilo que é certo quando se começa a época, e uma enorme dependência daquilo que é as receitas transacionais, que é a venda de jogadores. E aquilo que o Benfica teve foi 3 anos maus, também desportivos, não é? E quando há 3 anos maus desportivos, isso começa a gastar mais, isso vai para os jogadores de 20 ou 30 milhões, pois é natural que também se reflita nos resultados. Depois há outras coisas, temas de eficiência operacional, que eu acho que os clubes grandes têm que tomar atenção, e acho que no caso do Benfica está identificado no estudo e parece-me que não andará muito longe daquilo que é a percepção dos sócios, que é preciso controlar, mas dizer essencialmente isto, que acho que há um problema estrutural para a indústria em Portugal e que é preciso haver iniciativas para que se abram algum pensamento sobre o que é que se vai fazer, não pode ficar só reduzido àquilo que é o pensamento dos 3 clubes grandes, porque são os principais interessados, nem à Liga de Futebol, que nem sei se deveria ser a Liga de Futebol a pensar isso. Portanto, se o Benfica está. Eu digo sempre que eu acho que estamos nos anos em que é preciso agir, ou nós podemos correr o risco de um dia estarmos a ver um Benfica Sporting, na mesma lógica que hoje se vê um Rangers contra o Celtic. Claro que continua a ser popular lá dentro, mas já não é o Celtic nem o Rangers que nós nos habituámos a ver nos anos 80. Eu, que ainda acompanhei, que são equipas que na Europa ainda faziam algum temor. Graça. Portanto, a indústria está a acelerar muito rapidamente, há outro tipo de receitas, há estádios novos a serem construídos sobre uma nova perspectiva, e eu julgo que em Portugal ainda estamos um bocadinho a ver como é que param as coisas, e ainda temos problemas em olhar para os investidores. Pronto, é uma questão cultural. Acho que há uma questão cultural. Há uma questão de mentalidade. Acho que é uma questão cultural, e não sei se nós, por exemplo, enquanto se calhar há países, há campeonatos como a Inglaterra que podem dar só luxo podiam dar só luxo, se calhar, de ter isso, ou a Itália, de ter sócios, ou como na Alemanha, o Bayern Munique,
Nós somos um mercado pequeno, nós só vamos conseguir encontrar soluções para competir com os grandes, e reparem que em Espanha provavelmente já só compete o Real Madrid e o Barcelona a nível internacional, portanto não podemos ficar esgotados só em sermos um sítio que forma muito bem e que traz alguns jogadores sul-americanos, porque até esses são caros, até o próprio Brasil hoje em dia já é caro para fazer esse tipo de trabalho, vai ser mais difícil. João, pegando no início da resposta do Luís, de fazer esta análise mais abrangente, não só o Benfica, mas a outros clubes, deviam estar os clubes portugueses, neste caso o Benfica, abertos a essas análises externas e não tentar politizar tanto este tipo de dados? Na minha opinião, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é muito importante tentar afastar, dentro do possível, claro que nós estamos sempre ligados emocionalmente ao clube, cada um ao seu clube, etc. E há o calor do momento, depois Sim. há anos de eleições, depois há a questão desportiva, perde-se um jogo, obviamente estamos aqui mais preocupados, quase como o treinador, a pensar no próximo jogo, em vez de estarmos a pensar no quadro uma evolução mais estrutural, mais de longo prazo, mas sem dúvida é muito importante porque se os clubes não derem esta abertura, como se viu esta reação, torna-se difícil a pessoas que não possam se expressar livremente com a necessária independência que é precisa, que é requerida para fazer este tipo de análise. E concordo que não deve ser só feita com clube A, B ou C, deve ser feita de uma forma mais estrutural, a pensar o futebol como um todo em Portugal e como alavancar os clubes que têm mais potencial para ter sucesso europeu e não só ser uma liga que aqui já tocando no segundo ponto levantado pelo Luís, tem a ver com a parte estrutural de como levantar a receita e como ser competitivo com essa receita a nível europeu e mundial. Na parte da estrutura da receita, uma coisa que chamou-me a atenção, o Benfica aumentou muito as receitas, portanto, o estudo não é só falar que os custos aumentaram, as receitas aumentaram em torno de 46 milhões de euros ano, portanto, entre os 3 anos pré-Covid e os últimos 3 anos, nos últimos 3 anos de relatório e contas, portanto, houve um aumento de receitas, sobretudo na parte comercial. Portanto, a receita que tem a ver muito com estádios, com patrocinadores, com parcerias com as empresas, com social media, com os esportes, com o esportes. Portanto, há toda aí uma gama que já se aumentou, mas que se pode aumentar mais. E uma das táticas que os clubes grandes têm vindo a adotar, e não só grandes, como por exemplo, vou aqui não considerar tão grande o Tottenham, mas que muitos clubes têm feito, é investir justamente em estádios. Porquê? Porque nota-se que a receita operacional vinda comercial, seja por eventos, por exemplo, o Real Madrid ganhou enormes receitas o ano passado com o novo estádio em termos de espetáculos ao público. Por exemplo, a Taylor Swift foi uma receita monumental. Agora estão a ter problemas com não pensaram no barulho e está a ter aqui manifestações quase diárias daqueles bairros para fechar esse tipo de atividade. Mas o facto é, os clubes estão a tentar utilizar a sua infraestrutura de forma a maximizar as receitas operacionais, de forma a poder sustentar investimentos mais agressivos no que toca ao futebol. Porquê? Porque dentro deste quadro que eu acabei de falar no começo das regras da estabilidade financeira da UEFA, é permitido este tipo de receita. Portanto, a receita conta. E há alguns custos desta construção dos estádios, entre outros da operação, que não entram. E, portanto, há aqui uma certa margem através dos estádios. Eu não acho que é coincidência que vários clubes têm-se focado nesta estratégia de investir em infraestrutura nos estádios. Não acho que é coincidência. E portanto, eu acho que é fundamental buscar, de facto, formas alternativas às tradicionais, receitas televisivas, etc., que estão em algum declínio. Acho que é difícil pensar que vai haver negociações como as que ocorreram nos últimos anos e, portanto, é urgente pensar-se em formas alternativas de forma a conseguir competir ao nível internacional e ao nível de não depender tanto das transações de atletas. Que, como eu mostro no meu estudo, e bem, a maior parte, infelizmente, acaba por não ficar muitas vezes no clube e fica noutros clubes ou em terceiros. Eu ia pegar precisamente nesse ponto do período que foi a análise destes últimos 4 anos. O Benfica fez qualquer coisa como 195 milhões de euros em vendas, mas só 30 milhões é que ficaram nos cofres do clube, ou seja, por cada euro entraram 15 cêntimos e há uma discrepância em relação a Porto. No caso do Porto foi 28 cêntimos, no caso do Sporting foi 84 cêntimos. Como é que se explica esta discrepância de valores?
Exatamente, e vale referir que nas vendas brutas eram até 450 milhões de euros. Os 195 já estamos a estirar as compras. Portanto, já é o ganho bruto, digamos assim, é o bolo que está em cima da mesa entre aquilo que se vende e compra. Agora, quem é que se senta à mesa para dividir este bolo? É o Benfica, como é óbvio, que é quem comprou e quem vendeu. É outros clubes, se os passos não eram 100% detidos pelo Benfica, que é o caso, portanto, outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Enzo Fernandes, que o River Plate obviamente tem que sentar à mesa porque 25% do passe era do River Plate. São os empresários, porque quando o Benfica comprou, teve que pagar a estes empresários e agentes taxas de comissão para convencer estes jogadores e os agentes que têm que vir para o Benfica, não para clubes alternativos. São taxas de intermediação, custos de intermediação na venda, porque quando tem que vender também tem que pagar estes custos de intermediação, e depois ainda tem em cima disto os mecanismos de solidariedade, que são 5%. Isto tudo somado, e é só olhar a página 149 do relatório de contas do Benfica de 22-23, e tem totalmente detalhado, por exemplo, num ano, isto só para não falar das contas que eu fiz no meu estudo, mas falar contas públicas. Em 22-23 está escrito no relatório que foi vendido 176 milhões de euros. Ok? Brutas. Tirando a atualização... quem é que senta mais à mesa? Bancos, porque é preferível fazer o encaixe hoje do que esperar ser pago durante 5 anos. E, portanto, foram-se vendidos 176 milhões de euros. No fim do dia, só entraram nos cofres do Benfica 70 milhões de euros. Um rácio de 40%. E aqui ainda não está a tirar as novas compras, por isso é que isto é simplesmente tirando face a compras antigas, porque é um esquema de amortização. O Benfica, quando compra um jogador a 5 anos, muitas vezes vendeu o jogador e ainda não acabou o contrato. E, portanto, ainda não o pagou a 100%. Portanto, quando há uma venda, há uma parte que tem que ser descontada, que é o valor que ainda falta a pagar. Descontando isto tudo, e as comissões e o mecanismo de solidariedade, dos 176 passa a 70 milhões de euros. Quando, juntando a isto, se junta compras, que foi as contas que eu fiz, portanto, o resultado líquido, o que é que entrou efetivamente do que o Benfica vendeu e comprou nos últimos 3 anos, foram, como o Rodolfo disse, e bem, 30 milhões de euros, 10 milhões de euros ano. 195 milhões de euros. Portanto, há um sangramento enorme do que era o bolo que foi gerado por atletas a terem desempenho no Benfica e a serem revendidos e a serem valorizados pela marca Benfica, que está a ir, não a ficar tanto no Benfica, mas a ficar nos bolsos de todas as entidades que obviamente fazem parte destas operações. E uma dessas entidades, e já estamos perto do final do programa, e pedi uma resposta rápida aos dois, são os agentes de futebol, e neste caso as comissões que o Benfica pagou foram o dobro, ou seja, mais do que Porto e Sporting juntos, foi 53 milhões o Benfica, Porto e Sporting fizeram 50. Há aqui também esta discrepância também entre os três. Há essa discrepância, mas eu refiro isso de forma marcando o estudo. Eu não julgo nunca qual é o valor médio, como foi, por exemplo, o trabalho da auditoria da UI feito às vendas do Benfica. Eu não faço nenhum julgamento em relação se as comissões são elevadas ou baixas por cada transação. Isso é outro ponto. O que eu mostro é que mesmo que todos paguem igual em termos de margem, sobre o mesmo valor, o que acontece é o Benfica, ao ter um volume de operações muito superior no que toca a compras e no que toca às vendas, no agregado acaba por pagar mais, naturalmente, porque opera mais, compra maiores valores e vende mais. Luís, devia haver aqui, muito rapidamente, umas regras impostas para a parte desta questão das comissões. Não sou a favor disso. Eu acho que sim. Acho que as regras que estão impostas, nós olhamos muito para os euros, mas há aqui uma coisa, para mim isto das transferências é uma coisa muito, há aqui uma lógica muito simples. Aquilo que dizia e de uma forma justa, que há uma série de estruturação financeira. Muitas vezes estas estruturações financeiras são feitas para diminuir o próprio risco das operações. O Benfica tomou também uma decisão, foi de ir para os jogadores de 20 a 30 milhões de euros, para diminuir o risco na aquisição. E também teve alguns destes volumes onde os jogadores foram vendidos por valores muito altos, mas onde tinham também percentagens de sucesso para o clube de origem, ou seja, os jogadores que vêm do futebol sul-americano, que depois têm 30%. O caso do Enzo deve ter muita influência nisto. E depois há outra variável, que é o Benfica não ganhou. E o clube, quando um clube português não ganha, faz menos dinheiro porque tem menos visibilidade. Isso não valoriza os jogadores. Mas, no entanto, como existe uma dependência do balanço, de ir buscar jogadores, buscar parte transacional, nós não conseguimos, como na indústria de investimento se faz,
construir uma estratégia de saída consistente. Portanto, a estratégia é chegar ao final do ano e vender. Não é? Nós aqui há 2 anos, se calhar, o António Silva, o defesa central do Benfica, valia 100 milhões. Hoje vale 20 ou vale 30. É assim, é a vida. Se calhar os Jokers, se não jogar mais 5 ou 6 jogos, vale menos do que valia, se calhar, há 3 meses. É assim, é a vida. Portanto, é uma consequência da estruturação financeira, é uma consequência daquilo que é o tipo de aposta que foi feito, de comprar jogadores, mas que também pode ter sido feito parte de uma estratégia que financeiramente faz sentido, que é diminuir o risco das apostas que faz treinamento. Estruturalmente, eu acho que nada disto funciona. O que tem que se financiar é construir um caminho onde as receitas transacionais valem menos e onde a academia vale mais, porque na academia é que se ganha dinheiro. João Duarte, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade, porque este estudo certamente ainda irá dar muito pano para mangas e muita conversa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Já a seguir, na terceira parte deste jogo económico, avançamos para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira e última parte deste jogo económico, altura para as escolhas da semana. E Luís Tavares Bravo, começo pelo teu número, são os 392.202 sócios do Benfica e coloca o clube português como o maior a nível mundial, com o maior número de sócios, tendo ultrapassado de novo o Bayern Munique. Sim, julgo que é um número importante e curioso, sobretudo para um clube que vai ter desafios pela frente eleitorais, mas acho que é uma prova de vida. Aparentemente, e pelo aquilo que são as notícias, estará muito próximo de atingir os 400 mil sócios. Obviamente que há aqui depois as renumerações a fazer e sem dúvida que isso terá o seu efeito, mas se de facto neste momento é o maior clube com sócios pagantes no mundo e inscritos, é relevante que seja português, estando nós num campeonato pequeno, e que seja, obviamente, que é uma nota muito importante também sobre a responsabilidade que os dirigentes têm neste momento perante toda a sua massa adepta e, sobretudo, num ano de eleições. Portanto, aumenta a responsabilidade e acho que é um número de assinalar nesta semana. E perante este número, faz sentido pensar-se naquela ideia que surgiu há umas semanas de fazer novamente um novo estádio do Benfica para os tais 120 mil que tinha na década de 80 e 90? Eu julgo que as coisas são cíclicas. Eu penso que os estádios hoje são muito importantes, estão-se a tornar outra vez importantes para obter mais receitas para os clubes. O Benfica tem uma lista de espera, creio eu, que entre os 15 mil e os 20 mil associados que querem ter o Red Pass, portanto, aquele bilhete para a época toda. E, portanto, faz sentido fazer algum tipo de reconstrução. Fará menos sentido, se calhar, fazer um estádio novo. Depende, se fazer um estádio novo no meio daquilo que é o ciclo de vida de todos os estádios do Euro 2004, talvez ainda seja cedo para falar nisso. Apesar de haver, obviamente, análises muito interessantes, sobretudo que vêm de Inglaterra, da quantidade de receitas que podem ser acopladas a uma arena desportiva de quinta geração, portanto, digamos assim, de nova geração. E avançamos para a tua figura desta semana. Já falámos dele na primeira parte, mas encontro novamente Jorge Nuno Pinto Costa. Sim, Jorge Nuno Pinto Costa foi um líder na sua era no setor futebolístico em Portugal. Isso foi o dirigente que mais marcou também na Europa, mas será claramente o que teve mais relevância em Portugal enquanto foi dirigente, cerca de 42 anos. É um dirigente que foi totalmente polémico ao mesmo tempo, portanto é um dirigente que foi muito amado, porque reconstruiu, acho eu, foi o construtor daquilo que é o Futebol Clube do Porto, hoje em dia, que pode ser considerado um grande em Portugal. Antes disso podia ser ou não, mas não era claramente um grande ainda. E a nível internacional também, porque ganhou títulos internacionais, mas também foi um estilo de dirigente que marcou uma época em Portugal, portanto um estilo de gerir o futebol
praticamente por todos os meios e, portanto, isso criando muitos inimigos, criando muitas clivagens dentro da sociedade e, portanto, isso também explica o silêncio rotundo dos dois grandes de Lisboa face àquilo que foi, digamos, os votos de pesar por todo o lado. Perguntava precisamente isso, se te surpreende de alguma forma esse silêncio do Benfica e Sporting. Não me surpreende e creio que eu, pronto, como também acompanhei nasci em 75 e, portanto, acompanhei um pouco todo. Aliás, não conhecia outro presidente que não fosse Pinto da Costa no Futebol Clube Porto e agora é Vilas Boas. E portanto, assim, o Futebol Clube Porto, com tudo o que ganhou, não é o clube com mais adeptos em Portugal. Eu acho que isso é a grande falha de Pinto da Costa, porque Pinto da Costa foi um dirigente que acuçou, que funcionou sobre uma base regionalista e uma base de gestão um pouco, como diria o Ruben Amorim, não me querendo repetir, passou muitas linhas vermelhas. E o estilo de dirigente que ele representa, ou de dirigir clubes em Portugal, é algo que, na minha opinião, é uma folha que toda a gente em todos os clubes quer pôr para trás. Luís Tavares Bravo, mais uma vez agradeço a tua presença neste Jogo Económico. Voltarás para a próxima semana. Chega assim ao fim mais uma edição deste Jogo Económico. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.